Não, obrigado, obrigado. Fala aí, galera. Eber Conde da Vagalume. Cara, vamos continuar então com o nosso quarto vídeo sobre Grow FX, o terceiro vídeo da modelagem da flor, cara. Aonde a gente vai então colocar o nosso receptáculo, essas folhinhas que fazem o acabamento aqui de baixo. Vamos cuidar também dessas intersecções de pétala aqui, que, né, que tanto por cima quanto por baixo nos incomodam. Vamos adicionar o nosso pólen. Eu queria também criar uma florzinha, cara, com um caulezinho aqui, pra gente poder depois, à medida que usar esse indivíduo em novos feeds, perceber o quanto eles podem ficar, enfim, diferentes à medida que a gente adiciona esse tipo de coisa, cara. Saca só, bacana, cara, vamos começar, cara, mudando o material aí de tudo, só para as coisas ficarem um pouco mais distintas à medida que a gente for trabalhando daqui pra frente. Cara, então... No meu caule, no meu Mesh Builder, cara, na verdade, em qualquer Mesh Builder que a gente construir, cara, a gente vai encontrar uma propriedade comum chamada MetIDBody, onde eu posso definir o número do ID ou o intervalo de IDs. Vamos com calma, saca só. Eu vou começar, vou dar um off aqui. Para o caule, eu vou escolher o ID 1. Para as pétalas, eu vou entrar lá de novo no meu Mesh Body e vou escolher, ao invés de o ID 2, por exemplo, 3 IDs, que vão controlar randomicamente a distribuição de material entre essas pétalas. E para as minhas antenas, eu vou criar um novo ID, ou melhor, um novo intervalo de IDs, que eu vou do 5 ao 6. Bacana. Vou abrir meu Material Editor, já criei aqui um Multi-Sub-ID e vou sair, cara, jogando os meus shaders aqui. Então, joguei o meu caule, vou jogar minhas 3 pétalas, vou jogar as minhas 2 antenas. Bacana, meu shader já está aplicado, legal. E agora eu percebo aqui, então, cara, os meus 3 tons de pétala, tá? Capturei minhas cores aqui com Color Pickers. Deixa eu aumentar o meu Ambient Light, pra gente poder ver essas cores imprimindo do jeito certo aí. Bacana, cara. Então, bacana. Já entendemos aí como é que o Material ID vai controlar a distribuição de cor entre esses elementos. Cara, é possível controlar variações de cor com Vertex Color e tal. Vou falar isso em um próximo vídeo, mas nesse momento vamos falar apenas de Material ID e manter as coisas o mais simples possíveis aqui. Joia? Bacana. Vou criar aqui então o meu receptáculo. Cara, junto com o meu receptáculo, eu vou precisar criar uma estrutura um pouco mais robusta para o meu caule aqui. Vou começar por essa alteração, porque depois vocês vão perceber que eu vou precisar usar um offset na posição de nascimento para adequar essas posições aí. Saca só, vai ficar mais claro. Então eu vou entrar aqui no meu caule, cara, vou editar o raio e vou editar, essa é a posição próxima às minhas pétalas ali, e vou editar essa curvatura, cara, procurando uma coisa mais ou menos assim. Aí, deixa eu ver. Cara, é um pouco exagerado, mas tudo certo. Acho que, não, tudo certo, de repente já vai funcionar. Cara, bacana. E vou criar em seguida, então, o que eu vou chamar de receptáculo. Beleza, cara, vou distribuir esse receptáculo novamente, cara, ao longo de uma posição, bacana, visando aqui gerá-lo sobre essa estrutura um pouco mais grossa que eu acabei de criar. Vou colocar em linhas para poder ver o que está acontecendo e vou alterar o length dessas minhas linhas que eu acabei de criar para um comprimento menor. Faltou aqui, cara, eu adicionar sobre qual caminho, sobre qual path eu estou distribuindo o meu receptáculo. Vou falar que é o caule e vou definir aqui, como a gente já viu, o intervalo de geração. Então, cara, vou aqui, sei lá, de 85 a 93, vai, chutando qualquer coisa. Vamos ver, a gente vai ter que testar e não tem jeito. Como a gente já percebeu, eu vou ter que testar esses parâmetros mesmo. Cara, preciso aumentar a minha densidade lá, como já aconteceu antes também, cara, para a gente definir exatamente o número de geradores nesse intervalo. Bacana, vou fazer aqui minhas últimas adequações, vou voltar a ver meshes, perdão, e vou adicionar um Mesh Builder a esse receptáculo, que vai ser na prática folhinhas também, cara. Com o mesmo modificador que a gente criou as pétalas, eu vou criar essas folhinhas, cara, e de cara o que eu vou fazer com elas é já jogá-las em Material ID 1, que é a cor verde do meu caule, perfeito? O mesmo Material ID do meu caule, que vai me ajudar a entender isso melhor. Cara, bacana. Vou lá no meu receptáculo, então, vou adequar o tamanho disso aqui, cara. Legal, eu já começo a ter lá enfim, as minhas folhinhas nascendo. Cara, vamos lá, vamos começar a cuidar dessa distribuição. Quero um pouco mais de folhinhas nesse intervalo, bacana. Cara, eu quero basicamente que ela simule uma rebatida nessa parada aqui, cara. Então o que eu vou usar aqui é novamente um modificador de direção, cara, chamado Radial Direction, que vai me criar um bend incremental. O que eu quero dizer com bend incremental? Eu quero dizer que à medida que os meus segmentos aumentam, o meu ângulo de bend também aumenta. Joia? Então, cara, bacana. Vou deixar um negócio bem exagerado aqui, que é bonito. Legal, vou aumentar a minha caoticidade da parada. É legal, cara. Saca só, tenho 2 problemas aqui que eu acho.
Um é o fato dessa folha aqui embaixo, né, ter o mesmo comprimento dessa aqui de cima. E outra é o ângulo dela aqui embaixo ter o mesmo ângulo, o angle band, mas exatamente falando, do que ela aqui em cima. Vamos acertar isso rapidamente. Então, como a gente já viu, se eu entrar no meu distributor, eu posso usar a posição relativa ao pi na qual ela foi emitida como um valor de manager para controlar, por exemplo, o meu length, que eu quero que ela seja mais curta. Bacana. Lembra que eu conversei com vocês, falei que length e width para o mesh, para o leaves mesh são controlados de forma diferente, quer dizer, eu não tenho um valor de size para controlar leaves mesh. Então, saca só, vamos voltar lá no meu distributor. Cadê o meu distributor? Bacana. Então, vamos lá. Estava lá criando, então, baseado na posição em que ela nascer, vamos controlar o length. Sobre qual relação? Sobre uma relação bacana, qualquer, linear por enquanto. É importante que eu abasteça o meu x. Lembra disso, cara? Porque na prática x é dentro do meu intervalo, para cada intervalo, o parâmetro vezes o fator vezes o caos, que é o que me permite dar randomicidade nisso tudo. Não vamos fritar na fórmula, não. Vamos fritar aqui no seguinte, ó. Clamp mínimo e clamp máximo para minha curva. Pô, da onde eu vou pegar esse valor? Como já vimos lá, então, eu vou pegar dos meus starts e ends aqui que eu defini. Defini 94, 87. Então, vamos lá no meu path parameter, falar que esse parâmetro vai de 84 como clamp mínimo a 87 a 94. Beleza, cara, para ele saber de qual intervalo a gente está falando. Joia? Legal, cara, minha curva está invertida aqui, vamos alterar. Quanto mais próximo à base eu quero que ela seja mais baixa, quanto mais perto das pétalas eu quero que ela seja maior. Bacana, cara, então, como eu estava dizendo, além do comprimento, vou ter que relacionar o diâmetro, porque olha só, o diâmetro dela pequena aqui, dela curta aqui, é o mesmo dela longa aqui, perfeito? Como é que eu posso fazer isso? Cara, já criei, já defini os meus clamps e tal, vou duplicar esse parâmetro. Dessa vez eu vou falar que, baseado no meu path position, o que eu vou controlar, ao invés do length, redireciona esse elemento afetado. Vai ser, por exemplo, no meu mesh, o meu width. Pronto, então agora aqui, cara, a gente percebe que ela tem metade do width, saca que ela vai ter aqui acima, cara. Bacana. E também, como eu disse, cara, eu vou duplicar esse cara novamente para relacioná-lo com o meu angle band, que é um fator de distribuição, cara. Bacana. E que vai permitir, então, cara, que à medida que as folhas sejam mais baixas, elas sejam mais paralelas à minha linha que emite elas, e à medida que ela for se distanciando, chegando à posição 94, joia? Ela vai atingindo um ângulo mais perpendicular. Beleza. Tá tudo certo, já é um bom caminho de distribuição, mas obviamente, olha minhas folhas lá dentro, cara. Olha como elas estão sendo distribuídas lá por dentro, dá para sacar? Isso é porque a gente está distribuindo a partir da linha, mas aqui eu comecei a variar demais o meu path do meu caule, cara. Tem um valor aqui de offset que vai dar exatamente esse tipo de push para mim, saca? E controlar essa parada. Cara, eu poderia controlar o valor de offset através do meu path position e tal, mas pelo nosso pouco tempo eu vou dar uma simplificada, não acho que isso vá nos trazer, honestamente, grandes prejuízos também aí. Cara, vamos lá. Desculpa. Só vamos certificar de que essa densidade não esteja criando demasiadamente faces, cara, sobrepostas. Me parece que tá, pra falar a verdade. Legal. Cara, ainda tem um pouco de intersecção a mais aqui, então vou pegar lá no meu angle band, cara, forçar um pouquinho o meu ângulo, joia, e acho que começa a ter uma coisa mais interessante por aqui. Cara, bacana. Beleza, bicho. Vamos fazer aqui rapidamente, então, o meu pólen. Cara, até agora falamos, então, vamos lá ver os distribuidores do meu caule. Só para a gente ter, na verdade, eu quero mostrar para vocês essa lista aqui. Vimos o distributor, que foi a forma com a qual a gente distribuiu o caule sobre um helper. Vimos... não vimos point distributor, a gente vai ver isso no próximo exercício. Vimos path distributor, todo o resto das estruturas foram distribuídas ao longo do caule, em secções desse caule bem controladas e tudo mais. E vamos distribuir agora, cara, com Path Position Distributor. O que é isso exatamente, cara? Isso quer dizer que eu vou distribuir ao longo de um path, porém em uma posição específica e não mais em um segmento, que é essa opção, que era a opção que estávamos usando até agora. Então, saca só, vou criar um Path Position Distributor, cara, para o pólen. Então, perdão, desculpa, vou deletar esse cara aqui. Então, vou criar aqui o meu pólen antes. Então, vamos lá. Vou criar aqui um cara chamado pólen. Já vou criar mais dois caras que é os que eu vou usar, cara. Vou criar aqui também o meu galho e vou criar também a minha folha.
Boa. Vamos voltar a ver isso em wireframe para entender o que está acontecendo. Vamos selecionar esse cara aqui embaixo. Saca só. Meu pólen, cara, eu vou distribuí-lo, então, portanto. Então, eu vou clicar em Distributor. Como eu falei, eu vou clicar em Path Position Distributor. Primeira pergunta, sobre qual path você quer distribuir o pólen? Quero distribuí-lo sobre as antenas. Então, eu vou clicar lá, falando que as antenas emitirão os meus pólens. Em qual posição? E aí eu posso definir aqui, no caso ela já está em 100%. Vou alterar a cor do meu pólen para a gente entender isso melhor. Vou diminuir o comprimento dele para a gente poder sacar aí, ainda mais o que está acontecendo ali. Saca só, essa é a minha posição, essa é a minha posição de 100%, vocês podem ver que à medida que eu evoluo, cara, enfim, define, né, along the path aí, cara, né, ao longo das minhas antenas, cara, a posição específica na qual o meu pólen vai nascer. Legal, então saca só, já criei aqui o pólen na posição final das minhas antenas. Já vou criar também logo, então, cara, o meu galho. Como é que eu vou fazer isso? Esse galho é esses galinhos assim, saca, de folha. Então eu vou criar aqui novamente uma distribuição de path position. Qual o path que eu vou usar dessa vez? O caule. Qual é a posição? Pô, vamos escolher aqui, ó. Mais ou menos aqui. Legal, já vou aproveitar aqui que eu tô aqui dentro para definir meu angle band de forma mais apropriada. E já vou diminuir o tamanho dele para um tamanho de galho. Bacana. E já vamos também distribuir a minha folha. Minha folha vai estar na ponta do meu galho. Então, de novo, eu vou usar a distribuição sobre uma linha específica, no caso, o galho, numa posição específica, no caso, 100%. E aí eu vou só usar o meu angle band para deixá-la no ângulo mais conveniente aqui para mim inicialmente. E definir o tamanho dela. Legal. Um pouco melhor. Beleza, cara. Vamos correr rapidinho para criar essas estruturas de geometria agora, e finalizar essa parada de modelagem, cara. Essa primeira etapa, pelo menos. Então, vou criar em Mesh para a gente voltar a editar e manipular a minha construção de malhas. Cara, tá com pin já, o que significa que eu não vou precisar ficar vendo esses wireframes no Max 2015. Vou selecionar o meu pólen e vou criar um mesh. Dessa vez eu vou aplicar um Standard Leaves. Standard Leaves, além dessas placas muito usuais para games e para criação de vegetação, cara, tem também crosses, que são esse tipo de planos cruzados, também muito comuns, e essas primitivas simples que eu acabo usando bastante. A gente já tá vendo elas lá, cara, aparecendo verdinhas ali para mim. Não vou me preocupar agora em ficar com material ID, já são devidamente identificáveis. Bacana, cara. Boa, então eu tenho lá a minha posição das minhas esferas que eu posso escolher. Poderia randomizar isso aqui se eu colocá-la num parâmetro, mas não vamos falar disso agora. Tá, vamos em frente aqui para manter simples. Vou lá no meu galho e vou também aplicar para ele um novo tipo de geometria. Qual o tipo de geometria? MetaMesh. Olha o que vai acontecer agora. Lembra que o meu galho também é MetaMesh, o meu caule inicial? Então, olha só, o meu caule é inicial, o meu caule é MetaMesh, meu galho é MetaMesh. Automaticamente começamos a fundir as coisas por aqui. Pô, mas está com uma fusão super ruim aqui, com uma super falta de resolução. Verdade, está com uma super falta de resolução mesmo. Mas é só uma questão de parâmetro. Joia? Para resolver isso do jeito mais simples, sem entrar em detalhes com vocês nesse momento, eu vou simplesmente definir que o menor número de lados que o meu cilindro vai ter é, por exemplo, 6. E vou falar a mesma coisa para o meu caule, por exemplo, que ele é 6 ou mais. Vamos lá. Bacana, e à medida que eu vou aumentando essa resistência, cara, eu vou chegando a um resultado bem adequado. Uma coisa importante, cara, existe um parâmetro chamado MetaID, que te permite ter diferentes grupos de MetaMesh na cena, quer dizer, eu posso ter pétalas em MetaMesh que se fundam entre si, mas que não se fundam com o galho, por exemplo. Joia? À medida que dois objetos têm MetaMesh e compartilham o mesmo MetaID, eles passam a se fundir. Por exemplo, se no caule eu passar ele para 2, automaticamente isso aqui quebra o union, enfim, né, só vão se conectar, portanto, com IDs semelhantes. Legal. E de saideira aqui, cara, eu vou pegar minha folha e vou aplicar um Leave Mesh. Beleza, cara, e vou editá-lo rapidamente aqui pra gente, cara. Então vou entrar no meu Mesh Builder, vou definir, cara, ele um pouco mais grosso. Joia, já vou fazer outra coisa de mesh aqui pra gente não ter que se preocupar com isso no momento. Eu vou tirar Optimize Phase, o que vai me dar uma malha sem nenhuma forma de otimização. Depois a gente conversa sobre isso, como é que a gente faz LOD, ele tem uma forma bem legal de controlar LOD. Mas vamos lá. Então, cara, também não quero entrar nesse detalhe nesse momento, desculpe, sobre a construção da folha, tá? Mas eu tenho alguns bands possíveis, cara, em alguns ângulos, algumas orientações possíveis. Basicamente o que eu estou fazendo aqui é pegando esse meu band inicial, que dá um fold sobre essa folha, e usando
usando um segundo band, cara, periférico aqui, saca só, que é esse cara, que me permite dobrar as pontas em outro sentido. Joia? Legal. E para longitudinalmente, quer dizer, ao longo do path modificar essa direção, eu usaria, por exemplo, um vetor de gravidade. Joia? E aí eu vou poder definir a força desse cara. Beleza. Legal, uma coisa importante. Estou aqui com o meu galho, a gente está com esse galho com essa cabecinha grossa. Assim como o cilindro, cara, o galho tem propriedades de raio que eu consigo definir ao longo das minhas cara, enfim, ao longo das minhas linhas a espessura desse cilindro. Tá? Legal. Cara, claro que o próximo passo seria pegar a minha folha, botar no ID, pegar o meu galho, pegar o meu pólen. Vou fazer tudo isso em off, tá? Acho que vocês já entenderam como a gente controla os materiais IDs aí dessa parada. E, cara, vamos rapidamente para um último vídeo, então, pra gente finalizar a modelagem, onde a gente ainda tem que limpar a intersecção entre essas pétalas, trazer esses pequenos displacements que o próprio GrowFX possibilita a gente de controlar através de mapas de displacement mesmo e tal. E, cara, e vai dar uma ideia melhor ainda de como a gente pode tornar isso um pouco mais online. É isso aí, galera. Muito obrigado aí. Vamos em frente e até a próxima.